Que a luz do Mestre Jesus se faça em nossas mentes, em nossos corações, para que o Pai amoroso e justo, através das suas leis eternas, possam ser vividas por nós diante dessa proposta de Jesus de nos trazer com clareza essas leis, aonde o amor prepondera e nos possibilita a cada um de nós, mesmo nas nossas grandes lutas, nas nossas dificuldades, nós encontrarmos o caminho do amor, o caminho da paz, o caminho da felicidade, que é essa grande proposta de Jesus para todos nós. Mas nas lições de Jesus nós temos em suas inúmeras passagens, ao qual ele vai nos ressaltar algumas virtudes, alguns comportamentos que são necessários para condizer verdadeiramente com o que estamos recebendo do Evangelho e estamos vivenciando e aprendendo. É uma forma de nos aferir, de nós nos analisarmos o quanto nós estamos ouvindo do Cristo, da sua mensagem, juntamente dessa doutrina consoladora e esclarecedora para todos nós, o quanto isso está reverberando em nós, o quanto nós verdadeiramente estamos sentindo tudo isso. Isso é uma grande proposta da doutrina espírita, nós nos olharmos, nós não ainda estamos fazendo isso como devemos, nós como cristãos, que somos todos nós que aceitamos o Cristo, queremos entender a sua mensagem e aprender e caminhar com a sua mensagem. E uma delas, então, é importantíssima para nós. Sem essa virtude ao qual Jesus vai nos recomendar, que é a da humildade, nós jamais, nunca conseguiremos adentrar o reino dos céus. E nós vamos aqui acompanhar esse estudo no Evangelho, segundo o Espiritismo, Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, no livro Pensamento e Vida, e também no livro Sermão do Monte, do Haroldo Dutra Dias, onde nos vai trazer profundas reflexões, ao qual aqui nós fizemos um resumo, rapidamente, para nós fazermos dentro desse tempo essas reflexões. E a primeira que temos que nos perguntar, o que é a humildade? Porque nós estamos generalizando essa palavra, estamos colocando ela em qualquer contexto. E ela é específica de algo. Certa vez, vendo uma reportagem de um jogador de futebol mundialmente muito famoso, um dos melhores do mundo, com certeza, e ele relatando nesse vídeo, o comentário com seu amigo, ele diz assim, não, eu dei uma entrada nele aqui para arrancar a bola dele, mas eu dei uma entrada, eu poderia ter sido mais violento, mas eu resolvi ser humilde. Aí eu fui mais humilde e só dei um rapa nele, só joguei ele no chão. Aí o companheiro dele falou realmente, você teve muita humildade nesse lance. Eu me perguntei, ao ver isso, humildade relacionada à violência? Então o grau de violência que eu utilizo, ou seja, para mais, ou se eu uso menos da violência porque eu fui humilde? Percebem? E é uma fala de alguém que influencia, porque é famosíssimo. E a gente se pergunta, o que significa humildade? É dessa humildade que Jesus está falando? Com certeza que não. E fomos em busca, então, do dicionário. E a palavra humildade está lá assim, ó. É a virtude de reconhecer as próprias limitações, agindo assim sem vaidade e sem soberba. E no próprio dicionário também fomos buscar a palavra humilde, e ali vai nos relatar 4 formas, em 4 itens, de interpretar essa palavra, dentro do nosso dicionário. Lá diz, no primeiro, que não é uma pessoa vaidosa, e que tem ou manifesta uma virtude de conhecer suas próprias limitações. No outro ponto diz que é aquele que se expressa ou reflete uma submissão aqui, isso nós vamos ver, mas reflete uma submissão. Eu me coloco submissão a determinada pessoa ou situação que seja. E também nos diz lá, é despretensioso, é simples, é singelo. E no último diz assim, no 4º item diz, é quem é desfavorecido social e economicamente, é um plebeu, um pobre. Então nós nos perguntamos, o que Jesus quis dizer com humildade? É o que está aqui? Dessa forma
literal que está aqui? Aí, então, quando nós fomos buscar esse estudo, a espiritualidade, então, nos deu o seguinte questionamento: você entende o sentido da palavra de Jesus? Fiquei a me perguntar, porque essas informações que nós temos adaptadas ao nosso tempo, a nossa forma interpretativa que está aqui no dicionário, é isso que Jesus falava naquele tempo? Com certeza não. Com certeza não. E nós precisamos então buscar o sentido de humildade no entender de Jesus. Essa verdade que Jesus nos trouxe, que faz com que nós nos aproximemos do Pai maior. Então, o sentido dessa palavra, nós fomos buscar das informações dos estudiosos eruditos. Que são eles? São pessoas capacitadas de grandes estudos, de estudos bíblicos, literatura, qualquer literatura antiga, onde eles têm um olhar sem nenhuma tendência religiosa, são grandes estudiosos. E eles nos chamam, primeira questão para a mensagem de Jesus: é preciso entender a expressão idiomática da época de Jesus. O que seria isso, essa expressão idiomática? Vamos pegar um exemplo nosso. Nós temos uma muito comum que nós utilizamos aqui, nós falamos assim: vou fazer de gato e sapato. Isso é uma expressão idiomática nossa do Brasil. Nós utilizamos muito ela quando queremos dizer que vamos fazer algo de uma forma exacerbada ou que vamos adaptar aquela pessoa ou aquela situação de acordo com o que eu desejo, de uma forma que eu vou utilizar dessa expressão, usar de fazer de gato e sapato, encaixamos em qualquer contexto, que é uma frase muito utilizada por nós. Essa frase idiomática, nossa, se nós pegarmos essa frase no inglês e levarmos essa frase nos Estados Unidos, por exemplo, isso um americano fazendo essa comparação, questão idiomática, dos estudos dele, eles vão rir. Na interpretação deles, eles vão fazer uma interpretação literal. O pensamento deles é que nós vamos pegar um gato, ou nós vamos matar esse gato, fazer o couro dele e fazer um sapato com o gato, né? Ou de outra forma agressiva, nós vamos pisar nesse gato, ou seja, eu vou usar o gato como um sapato. A expressão não quer dizer isso. Mas eles entenderiam isso, porque eles iriam na forma literal entendendo as palavras. Eles não entendem essa expressão, que é considerada uma expressão idiomática nossa. Percebem? Na época de Jesus é a mesma coisa. Há uma expressão idiomática, há uma semântica no sentido da palavra. Então, a palavra: bem-aventurados os humildes ou pobres de espírito, como está em alguns textos, pois que deles é o reino dos céus. Então, o significado dessa frase, ela tinha na época de Jesus um sentido. Nos achados de Qumran, de 1947, foram encontrados os manuscritos do Mar Morto, os pergaminhos do Mar Morto. O que é isso? Foram localizados na Cisjordânia. Um pastor lá, peregrino, com suas ovelhas, algumas se perderam, fugiram dele, adentraram umas cavernas lá. Aí ele foi adentrar para buscar as ovelhas dele, o que ele encontrou? Vários jarros. Depois foram identificadas 40 cavernas com jarros, com esses pergaminhos, com esses manuscritos do Mar Morto. E lá foi identificado, então, os evangelhos de Jesus em aramaico. Porque até então nós só tínhamos a tradução dos evangelhos, dos estudos dos evangelhos de Jesus através do grego. Foi feita uma tradução do grego para o latim, através de Jerônimo, ou São Jerônimo, como alguns gostam de dizer, e ele então faz a Vulgata bíblica, ele faz essa tradução. Pasmem, ele diz assim, quando ele recebe as ordens da igreja, ele fala assim: olha gente, eu vou traduzir do grego para o latim, mas eu vou cometer erros, porque essa expressão, à época deles, tinha uma forma de se entender, e eu vou trazer para o latim, posso modificar algumas coisas, então eu não estou querendo fazer, não, você vai fazer. Ele recebeu ordens e assim o fez. E o grego também cometeu erros gravíssimos do grego, já no grego foi considerado um erro gravíssimo. Um deles é a palavra pobre. E nós vamos ver aqui que essa palavra no original não existe, porque Deus, esse Pai amoroso e justo,
através das ordens de Jesus, permitiu ter contato com o seu evangelho no aramaico. E lá no aramaico, olhem só que beleza, tem lá todo o texto das bem-aventuranças. E no texto há a expressão idiomática da época, ao qual eu vou ler aqui, mas eu talvez não pronuncie aqui da forma correta, mas eu tentei prestar atenção, eles falando na forma, mas não se prendam a isso. Vamos se prender, sim, ao significado, que é o que nós vamos conseguir entender aqui da mensagem de Jesus na questão da humildade. E ele diz assim, então, Jesus, Barak, Hashem, Ruach. Essa é a expressão que Jesus usou. E a tradução do aramaico seria, bendito sejas, ou abençoado sejas, o Espírito. Então, onde está bem-aventurados, podemos entender bendito sejas ou abençoado sejas. Não muda muita coisa. Muda que, quando eles falam bem-aventurados, os humildes, os pobres de espírito. Não, não tem pobres. Tem sim a palavra Espírito. Então, bem-aventurado aquele do Espírito. E no texto todo, olhem só. Bendito sejas Deus, pelo Espírito que o exalta, que se curva no mover de Deus. O que seria isso? Essa é a palavra, é a expressão idiomática deles. O que é esse se mover? O que é esse sopro? Para eles, tudo que é abstrato representa a espiritualidade. O vento, porque eles não tocam, não pegam, não veem. É abstrato. As nuvens, eles não conseguem pegar, eles veem, mas não conseguem pegar, não tocam as nuvens. Então, tudo isso, para eles que é abstrato, que não é concreto, eles ligam ao espiritual. Por exemplo, quando tem aquela mensagem de Jesus assim, é a expressão idiomática deles, que Jesus, quando retornar, vai retornar sobre as nuvens. Veja, eles estão dizendo, aí nós, na nossa interpretação ocidental, nós já vimos essa cena até em filmes, Jesus num cavalo branco, lindo, com asas belíssimas, descendo do céu, voltando para a terra. Essa é a nossa imagem ocidental. A deles não. A deles é a informação para eles interpretativa, é que Jesus vai vir do alto novamente. Jesus vem do alto, não vai vir da terra, não vai encarnar novamente. Eles têm uma interpretação belíssima disso, e nós deturpamos, porque não acompanhamos a expressão idiomática da época. Quando eles falam do sopro, é o sopro nas narinas de Adão que lhe dá a vida, é o Espírito. O sopro é o Espírito, é a vida. O fogo para eles é o Espírito, porque ele não tem forma, ele é uma chama, a chama não tem forma, você não pega o fogo. Tem uma representação espiritual para eles. Percebe? Nós temos que adentrar esse pensamento à época. E na questão da humildade é a mesma, porque aquele que se curva como o vento, curva o monte de trigo quando sopra. Esse é o entendimento deles. Jesus, quando faz da passagem do joio do trigo, ele está trazendo uma representação idiomática da época. Então, quando o vento sopra, vejam que belíssimo, quando o vento sopra, o trigo se curva. O vento sopra, o trigo se curva. O joio não, o joio ele é seco. Quando ele já está pronto, é onde você separa o joio do trigo. Crescem juntos, que são parecidos, mas quando chega na maturidade, você percebe a diferença. Isso é muito simbólico. Jesus traz isso como uma representação nossa. Então, o trigo vai ser retirado, vai ser aproveitado, vai ser levado para um lugar onde vai ser preparado e vai avançar. E o joio vai ser queimado. Não vai ser aproveitado, porque o joio não se curva. Qual a representação disso? Esse se curvar para Deus é essa submissão, é a humildade. O que é esse sentido da humildade aqui que Jesus está nos dizendo à sua época? É aquele que se curva para Deus, é aquele que o exalta e se curva para o mover de Deus. Esse é o humilde. Porque o humilde, ele nunca vai se achar maior do que Deus ou igual a Deus, quiçá.
Não, ele sabe, ele entende, dentro dessa humildade, que ele tem limitações. Ele pode ter muitos conhecimentos, mas esses conhecimentos, por mais grandiosos que possam ser, ainda o limitam, porque são conhecimentos, por exemplo, no nosso caso aqui, do planeta, de uma prova e expiação. Nós não temos o conhecimento de um planeta de regeneração, que é outra ciência, é um outro patamar de entendimento, nós não alcançamos. Então, existe algo muito maior, intelectualmente, moralmente falando, do que nós estamos estagiando aqui na Terra. É isso que Jesus está dizendo. Então, é o humilde de espírito, aquele que se curva, que o espírito se curva para Deus. Essa é a expressão idiomática deles. Então, nós temos que entender que essa bem-aventurança, que esta sim, aí sim, o reino de Deus é deles. É isso que Jesus está dizendo nas boas aventuranças aqui, no Sermão do Monte. É esse comportamento espiritual, que, claro, vai refletir quando aqui estivermos encarnados, não vai fazer diferença. Porque isso é uma conquista, é uma virtude que nós conquistamos da humildade, que aquele que reverencia, ou curvar é reverenciar, é como está ali no dicionário, expressa uma deferência, uma submissão, mas a quem? A Deus, só a Ele nós somos submissos, só a Ele, a ninguém mais. Os outros, todos nós estamos a caminho, estamos caminhando, Deus é a nossa grande deferência que nós temos que fazer. É isso que eles entendiam com essa passagem. Não tem nada a ver com pobre, de pobreza, como nós interpretamos há séculos. Isso foi um grande erro interpretativo, vindo mesmo até da época quando foi feito do grego. Então, ele é feliz porque ele se curva em espírito. Assim, então, deve ser a vida do servo de Deus. Quando Deus sopra, ele se curva humildemente ao seu chamado. Essa é a grande proposta de Jesus para todos nós. No Evangelho segundo o Espiritismo não poderia deixar de ser diferente quando ele nos traz o que se deve entender por pobres de espírito. Porque, veja, eles trazem lá, bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Ele não traz também a palavra humilde. Aí muitos vão falar assim, então eles cometeram o mesmo erro que está lá na tradução. Não. Isso é amor por nós. Eles sabem qual é o correto, mas eles nos trazem a forma como nós recebemos. Vejam, e traduzem para nós, que é o que vão fazer aqui no texto, no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas trazem a frase com a conotação que foi dada lá em grego, não tem problema. Os espíritos não vão perder a lição. As lições de Jesus não foram perdidas, nenhuma delas, porque nós a deturpamos. Não foram perdidas. Estão aí, agora vindo com o Consolador, como Jesus nos prometeu, que vai nos trazer e nos revelar tudo, nada vai ficar oculto. Nós agora estamos compreendendo com profundidade, antes o que nós não compreendíamos. E olha o que dizem os Espíritos, dizendo que o reino dos céus é dos simples, que Jesus significar que a ninguém é concebida a entrada nesse reino. Ninguém adentra esse reino, sem então essa simplicidade do coração, essa humildade de espírito. E pegando aqui a palavra pobreza ou riqueza, como muitos gostam de colocar, porque o rico não vai adentrar no reino dos céus. Que interpretação ocidental triste, infantil. Não, na questão da palavra, da entendimento, na expressão idiomática deles, não é isso que nós entendemos. Porque, veja, quando Jesus fala assim ao jovem mancebo da situação que ele não quis abandonar ali as riquezas dele, para ele seguir Jesus de forma que alcançasse então a vida eterna, porque é isso que ele queria de Jesus. Quando Jesus fala esta frase, então, que ele nos fala que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. Nossa interpretação aí foi maravilhosa. Nós pegamos e escrachamos todas as pessoas com poder aquisitivo, a condenamos ao inferno. Olha o absurdo de interpretação que nós chegamos a fazer por não entender a mensagem de Jesus.
Porque quando ele traz essa afirmativa do rico não entrar no reino dos céus, ele nos diz que é impossível, porque se você pegar a imagem de um camelo, um animal de quase 3 metros de altura, uma agulha que tem um furinho de 0,2 milímetros, como um camelo vai passar nesse buraco? Nunca vai passar. Nunca, nem com a física quântica, com a física das partículas minúsculas, isso é impossível. Jesus está dizendo é impossível, mas que rico é esse? É o rico da soberba, é o rico da vaidade, é o rico do orgulho, do egoísmo. Não tem como um espírito vaidoso, cheio de soberba, de prepotência, é impossível um espírito desse adentrar o reino dos céus. Então, nessa figura semântica do camelo, percebem? Ele está dizendo assim, Jesus, não vai ser concedido, não tem como adentrar o reino dos céus, é simplesmente isso, a passagem é essa. Não está falando de riqueza material, como vamos ver aqui à frente. Então Jesus põe a humildade nessa categoria das virtudes que aproximam-nos nós de Deus. A humildade então é um elemento relevante de identidade fixada por Jesus. É uma identidade do Espírito, a humildade, ela passa a ser. Eu passo a compreender aquelas minhas limitações. Eu não sou o maior de todos. Muito pelo contrário, eu tenho que aprender. E quanto mais eu aprendo, eu vou percebendo isso. Essa é a grande proposta da doutrina para todos nós. Tem muitos de nós se intelectualizando na doutrina espírita e ofendendo e magoando o outro. Como assim? O que nós estamos entendendo dessa doutrina? Que comportamento contrário a esse conhecimento que é a grande proposta de Kardec com o Espírito Verdade e a falange de espíritos. Kardec, na Revista Espírita, ele vai nos dizer, você não precisa se tornar, deixar a sua religião. Você é católico, está feliz sendo católico, seja católico. Você é protestante, evangélico, continue sendo. Mas pegue essa moral do Cristo espírita, que está revelada, e trabalhe com ela dentro da instituição que você vive. Essa é a proposta. Nunca foi de fazer proselitismo, tirar as outras pessoas de suas religiões, venham para o espiritismo, vamos encher esta casa aqui e esvaziar as outras casas. Que proposta é essa? Isso é total falta de humildade. É um comportamento até imoral pensarmos assim, e nós agimos assim. Outro ponto importante que ele nos fala aqui, humildade não é se esquecer dos seus próprios potenciais, são conquistas do Espírito. Se eu tenho potencial para estar nesta vida, e nesta vida eu tenho condições, por exemplo, dentro da minha profissão, um ótimo médico, faço bem o meu trabalho, a questão financeira é consequência. É consequência. Percebem? Aí eu fico financeiramente bem pela consequência dos meus potenciais, eu sou condenado ao inferno. Que pensamento é esse, gente? Precisamos refletir, precisamos trabalhar com a mensagem de Jesus. São consequências, são os meus potenciais. E nem desprezar o caminho até então percorrido. Isso está no Evangelho, gente. Eu não posso me desprezar. Eu tenho conhecimento, eu tenho um aprendizado. Percebem? Humildade é você reconhecer o tamanho da sua ignorância, por mais sábio que você se ache. Então, eu me curvo na presença de Deus, na natureza. Quando eu analiso a natureza, quando agora nós estamos vendo o homem na Lua, dando a volta em torno da Lua, em 2032 vamos posar, vamos trazer imagens em 4K para nós do homem caminhando na Lua. Olha que beleza! Eles estão assim, encantados com a imagem da Terra. Lágrimas descem dos seus olhos quando eles falam da terra, olhada do espaço, naquela imensidão. Eles falaram como os outros falaram da outra vez, nós não vimos fronteiras, nós não vimos divisões, nós vimos uma unidade linda, azul. E nós estamos nos matando por geopolítica. Isso é falta de humildade, é essa falta aqui de entender, por mais sábio que eu me ache, por mais conhecimento astronômico que eu tenho, Deus é maior. Eu tenho que sempre perceber que há algo maior à minha frente. Nos diz, a humildade é se dar conta do que lhe falta percorrer, o infinito.
o infinito. Isso é humildade. É a nossa postura diante do que nos é chegado, o que eu aprendo, o que eu realizo, o que eu faço, mas ainda é pouco. Tem que sair mais de mim. Mais deferência a Deus. Isso por uma razão muito natural, a de ser humilde, um ato de submissão a Deus. Ele toma então a criança para dar o exemplo da simplicidade do coração, de como recebe o aprendizado. Aí Jesus faz essa comparação linda com a criança, porque a criança é isso, ela é aprendizado, tem que receber tudo novo, por mais que ela saiba. Nós estamos vendo crianças agora superdotadas com conhecimentos maravilhosos, mas com extrema necessidade de serem educadas moralmente, porque só o conhecimento que elas têm não é suficiente. Seja então vosso servidor aquele que quiser tornar-se o maior, porque foi assim que Jesus fez por todos nós. Ele veio para servir, não para ser servido. No livro Pensamento e Vida, pelo Espírito Emmanuel, ele vai nos dizer algo belíssimo. Refletindo a humildade, refletindo essa humildade, do céu para a terra, em garantia da redenção e da beleza de toda a humanidade, o Cristo desceu. O Cristo de Deus nasceu na palha da manjedoura e despediu-se dos homens pelos braços da cruz. O maior espírito que esteve aqui na terra, o maior, não um dos maiores, o maior, não tem nenhum maior do que ele que veio aqui à terra. E ele, dentro dessa magnitude sua, grandeza de Jesus, ele se diminui, ele vem do céu para a terra, ele encarna aqui entre nós e vivencia desde a manjedoura, demonstrando essa humildade. Não veio nessa prosperidade materialmente falando, mas numa prosperidade material gigantesca, e despede-se de nós pela cruz, assassinado por nós, um homem amor, diante da nossa maior crueldade que poderíamos realizar contra um homem que só nos trouxe o bem, trouxe curas de doenças, exemplificou, está vivo agora em nós pela Páscoa, dessa passagem, não mais agora a Páscoa dos judeus, que vivencia essa caminhada da liberdade, do êxodo, caminhando sim para a terra prometida, não mais essa. Jesus não traz mais essa Páscoa, ele nos traz agora a nova Páscoa, a Páscoa da redenção, da vitória da vida sobre a morte, do bem sobre o mal. E ele vem abraçando, perdoando, trazendo os seus apóstolos de volta que debandaram por medo, assustado, reúne-os, come com eles, se alimenta com eles, fica aqui 40 dias, passa lições lindas, maravilhosas, para todos nós, não só para eles. Os textos bíblicos estão lá para nós termos acesso, nos mostrando esse amor que nos envolve e possibilita a todos nós a continuarmos a caminhada. A humildade é uma virtude espiritual. Vou repetir essa palavra do Emmanuel. A humildade é uma virtude espiritual, porque nós costumeiramente, todos nós, definimos a partir de critérios materiais. Nós definimos ela a partir de critérios materiais. O ponto de afirmarmos que alguém que não possui bens materiais em abundância, que essa pessoa pobrinha, ela é humilde. Ledo engano, palavras de Emmanuel, não são minhas. Ledo engano. Aqueles que possuem abundância pertencem a um padrão social elevado no campo da riqueza, no entanto, são extremamente humildes. Exemplos disso, queremos exemplos disso? Divaldo Franco tem um vídeo dizendo desses amigos, companheiros, que sem eles, que têm potenciais materiais, riqueza, o auxiliaram na mansão do caminho, sem eles não teria conseguido. O próprio Chico Xavier, muitas das vezes recorreu a pessoas, a artistas com muito dinheiro, em riqueza, lhe pedindo doações muito grandes, que uma pessoa com questão financeira baixa não poderia ajudar, e ele precisava daqueles recursos
Jerônimo Mendonça recorreu a artistas buscando ajuda e teve esses dinheiros, esses milhões. Essas pessoas são pessoas boníssimas, pessoas dedicadas, mas elas precisam abrir o paraquedas? De maneira nenhuma. Agem ali com cuidado, sem soberba, sem prepotência. E nos diz mais, no entanto, por outro lado, é possível reconhecer soberba e prepotência em indivíduos que experimentam extrema penúria no aspecto moral quanto no aspecto material. Vejam, pessoas que vivem em dificuldades na luta do dia a dia, mas são revoltadas, reclamam de tudo, a vida não está boa, Deus que me colocou aqui nessa vida, me ajuda aí, resolve o meu problema aí. E ficamos vingativos, revoltosos, ou temos ciúmes, inveja daquele outro que conseguiu, conquistou. Ah lá, Deus só dá para aquele outro lá, para mim não dá nada. Olha o nosso comportamento, esse comportamento de ganância, aquele que ele tem as condições de ter uma vida dentro de uma simplicidade sim, humildade não. É diferente, sim, viver em simplicidade, Chico Xavier vivia em simplicidade. A humildade de Chico Xavier não está relacionada com a condição material dele. Se alguém pensa assim de Chico Xavier, vocês estão enganados, estão em erros. A humildade de Chico Xavier estava no comportamento moral dele, diante das pessoas, daquela que ele abraçava, que levava os recursos, ao qual ele se colocava igual. Certa vez esse vídeo está na internet, não é o Chico me disse não, está lá na internet com a pessoa dele, é um vídeo antigo. Aí as pessoas conversando na sala assim, aí uma senhora muito querida dele, trabalhadora, vira para ele assim e fala assim, Chico, todos nós viemos do umbral, né, Chico? Aí Chico fala assim, aquele jeitinho dele, né? Sim, minha irmã, todos nós viemos do umbral. Aí ela vira e fala assim, não, mas você não, Chico. Aí vocês vão ver Chico se alterar. E ele se altera, ele sai daquela posição e ele se altera, ele fala assim, todos nós. Percebem? Um comportamento moral, é do espírito, é um comportamento que é uma virtude espiritual. A humildade, então, é um aspecto de identidade sem relação com vestimenta, com beleza, com o carro que você tem, sem relação nenhuma com sua classe social, se você é rico, se você é pobre, ou a posição que você está nessa ou naquela sociedade. Isso aqui é Emmanuel, gente, falando para nós. Não importa, isso não tem nada a ver com humildade, não é essa humildade que se curva, que Jesus está falando lá, o espírito que se curva para Deus. Aí independe. Se eu tenho uma vida de dificuldade, eu posso me curvar para Deus, e isso é que vai me auxiliar eu passar pela dificuldade, pela luta. Não é a revolta. Justamente a humildade vai contribuir. Se eu tenho dificuldades, eu passar pelaquela situação. Não, eu confio em Deus. Eu sei que tudo isso, como diz a mãe Maria Santíssima, tudo vai passar. Mas é o momento que eu tenho que viver, é minha luta diária, então eu vou lutar. Mas o outro que está bem financeiramente, que não está ainda nessa luta acontecendo com ele, mas se ele tem humildade, não, vou ajudar. Aquelas pessoas passando fome, necessidade, o que eu posso auxiliar? O que está acontecendo? Tem um artista muito famoso, que eu não vou citar o nome dele, ele tem uma equipe, aí ele vê a notícia da televisão, ele tem muito recurso financeiro, ele é rico, né? Vamos dizer, usar nossos termos. Aí ele vê aquela situação, aquela pessoa passando fome, ou quer um medicamento, não sei o que, vê na mídia, ele manda a equipe dele lá. Ele manda investigar. Ele é prudente, porque hoje a mídia está terrível, né? Está terrível. Ele não, aí vai lá, vai na família, passa, aluga uma casa lá por perto, que for. Eles vivem a vida da pessoa ali, que seja um mês que fica ali. Ó, fulano, é verdade mesmo, está na situação, tal. Então, vai lá, compra a máquina, paga o hospital, leva para onde, ele manda tudo. Percebe? Então, essa pessoa é rica e tem humildade. Olha o comportamento dela diante da dificuldade do próximo.
Então, está particularmente relacionada com a abertura para o aprendizado e aprimoramento simples e natural. Então, a humildade, ela está ligada a essa abertura. Olha a palavra que Emmanuel usa. Nossa, é uma abertura daquilo que eu sei que eu preciso aprender e melhorar. Não poderia ser diferente, vamos trazer aqui uma lição na prática, e de um espírito luminar, como também não poderia ser diferente. Vamos utilizar aqui uma passagem para exemplificar isso que ocorreu na Grécia Antiga. O relato é o seguinte: Sócrates, certa vez, ele visitou o oráculo dos Delfos e conversou então com uma médium de psicofonia, que é, na verdade, esse oráculo dos Delfos, que na época eram chamados de pitonisa, que disse então para ele: você é o homem mais sábio da terra. Sócrates então passou a refletir ao que ele ouviu, pois o oráculo era uma instituição religião grega e era muito respeitada e não poderia ser contradita no que ela trazia de informação. Quando o oráculo, você ia no oráculo, a pitonisa, a médium te dava uma informação, você tinha que fazer uma reflexão na sua vida sobre aquilo, o que você ia fazer, ou às vezes levavam lá a questão de plantação, como é que vai plantar, está ruim o tempo, está bom o tempo, ela dava ordens, instruções e eles cumpriam a risca. Era muito respeitada a pitonisa, não poderiam contrariá-la. E Sócrates, após muito refletir, conclui então que a pitonisa estava equivocada, pois ele não se considerava o homem mais sábio do mundo. Então, o filósofo ateniense decidiu fazer uma experiência e buscar então, deixa eu me achar aqui, que eu perdi aqui. Sim, o filósofo ateniense decidiu buscar três pessoas pertencentes à sociedade, à classe grega, que fossem então mais sábias do que ele. E ele foi em busca. Sócrates então procurou, primeiramente, um artesão. Por quê? Porque ele era um grande filósofo, foi considerado o mais sábio, mas ele não entendia nada de arte. Ele não sabia fazer esculturas. Então ele busca alguém que fazia algo que ele não sabia fazer. Já é um movimento de humildade desse espírito. E o outro que ele então vai buscar? Um filósofo, um do mesmo campo dele, que tem o mesmo pensamento e o raciocínio e busca as verdades da vida na filosofia como ele. E o terceiro que ele busca, um político muito recomendado da época. Ao conversar então com o artesão, Sócrates constatou que ele tinha uma habilidade manual excepcional para a arte. Era extremamente habilidoso. Todavia, ele se considerava bom em tudo. É o que nós estamos vendo hoje. Nós estamos vendo pessoas do campo, por exemplo, da astronomia, com muito conhecimento, com a ciência, assim, no campo da astronomia, assim, belíssima, que acha que entende tudo e foi para o campo da religião. Esse mesmo astrônomo, esse mesmo estudioso, como que ele diz coisas que inverdades, fora totalmente do contexto religioso, sem nenhum entendimento, achando que entende de tudo, pode falar de tudo. Percebem? Eu entendo algo e acho que entendo de tudo, tudo está sob o meu entendimento, eu falo de tudo. Tem alguma coisa errada aí. Então, ele foi em busca agora do filósofo. E esse filósofo era um expoente em filosofia, entendia muito, mas, igualmente, ele se considerava, dentro do campo da filosofia, imbatível. Eu sou o melhor. Não tem ninguém melhor que eu em filosofia no mundo. O político ao qual ele foi conversar era um governante ilustre, era reconhecido pela sua habilidade política, mas crente de que ninguém estaria apto a superá-lo em conhecimento, em estratégia, em política. Não tem ninguém melhor do que eu na política. Eu sou o melhor.
as minhas ideias são melhores, eu sou imbatível. Assim, ele se posicionou perante um júri. Veja, ele convocou um júri. E veja, se ele contradiz a pitonisa nesse júri, ele pode ser condenado à morte. Ele o foi, mas não foi por esse motivo, foi por outros. Mas ali ele convoca um júri. E narrou então a experiência dele no oráculo de Delfos, e que a pitonisa então afirmava que ele era o homem mais sábio do mundo. E após então narrar a sua experiência, que ele fez a sua pesquisa de campo, ele revela ao júri, então ele revela a sua conclusão, dizendo que ele concordava com a pitonisa. Ele era o homem mais sábio do mundo. Pois, dos 3 indagados, ele era o único a ter uma certeza dentro dele de que quanto ele não sabia e quanto ele tinha, o quanto que ele tinha que aprender. Ele reconhece em si as suas próprias limitações. Então, quanto mais eu sei, sei que nada sei. É uma célebre frase dele, de Sócrates. Equivocadamente, imaginamos que para ser humilde, o indivíduo deva ser ignorante. Isso, nos diz os amigos espirituais, não é humildade. Nunca foi humildade. Ignorância? Não quero saber de doutrina espírita, entender sobre essas verdades. Não quero saber disso não. Deixa eu na minha ignorância, deixa eu na minha humilde ignorância. Você se colocar nessa posição, isso não é humildade. Isso é atraso espiritual. Isso é estagnação espiritual. Você está estagnando o seu avanço. Você tem que continuar avançando e sempre. A proposta é evolutiva. E essa posição de atraso eu chamo de humildade. Me manter na ignorância. Veja, é diferente eu ser ignorante no sentido de ignorar as leis de Deus, mas quando eu digo eu me coloco como humilde, é eu querer sair da humildade, é eu querer avançar. Isso é humildade, porque eu sei que eu sou ignorante por ignorar as leis de Deus, de conhecê-las, mas eu quero aprender para avançar. É diferente daquele que ignora e quer continuar na ignorância, que usa isso como uma fala defensiva para si próprio. Me manter na ignorância, eu estou protegido. O dever de melhorar é a primeira característica do humilde. A primeira característica é ele olhar para si próprio, perceber limitações e falar, eu tenho que melhorar. Não importa o quão bom seja, ele precisa melhorar. Jamais estamos no começo e nem no fim. Atrás de nós há sempre alguém e depois de nós há alguém também. Olha que bonito isso. Então, todo esse ensinamento, tudo isso aqui que eu saí de uma ignorância que eu estava, foi alguém que trouxe. Juntamente dos espíritos, trouxe, nós estudamos, aprendemos, saímos da ignorância, agora nós estamos aqui falando, também aprendendo, quem fala aqui aprende mais, é o primeiro a ouvir, estamos estudando, estamos aprendendo, porque à nossa frente também existirão outros que vão ouvir o que nós estamos falando, o que a doutrina trouxe, e vamos também avançar. Percebe? A coisa é sequencial. Portanto, a humildade não está relacionada à mediocridade. Ressaltamos que o humilde é aquele indivíduo que tem ciência do quanto desconhece e do quanto ainda não conquistou. O segredo da humildade é igualmente aprender a respeitar as múltiplas habilidades neste plano de evolução que estamos, prova e expiação. É minhas potencialidades que eu conquistei, que eu realizei. Eu tenho que respeitar isso em mim. Ninguém é bom em tudo. Ninguém é bom em tudo. Allan Kardec, finalizando aqui o nosso estudo, as nossas conclusões sobre a humildade, Allan Kardec, na Gênesis, no capítulo 18, nos elucida então a esse respeito, nos dizendo, vejam se isso é atual para o século XXI, porque essa fala de Allan Kardec, esses escritos de Allan Kardec, que estão na Gênesis, são de 1868. A humanidade tem realizado até o presente incontáveis progressos. Os homens, com sua inteligência, chegaram a resultados
que jamais haviam alcançados e sequer sonhados. Olha a nossa tecnologia atual. Olha a revolução que ela está fazendo na nossa tecnologia, para o bem. Tem para o mal também, mas não vamos olhar para o mal, não. Para o bem está grandioso, está grandiosíssimo, está lindo, está belo. Sob, então, o ponto de vista das ciências e das artes e do bem-estar material, chegando, então, esses resultados que indicam termos alcançado um grande avanço. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar. O de fazerem que entre si reinem a caridade, a fraternidade e a solidariedade, que lhes assegurem, então, o bem-estar moral. Já não é somente de desenvolver a inteligência o de que os homens agora necessitam, não mais. Isso nós estamos já atingindo um ápice belíssimo. Mas sim, de elevar o sentimento. E para isso faz-se preciso destruir tudo o que superexcite em nós o egoísmo e o orgulho, que são antagônicos à humildade. Que essa luz do Mestre Jesus, que foi feita para todos nós agora nesse momento, entendendo a sua expressão idiomática da época, a essa referência, a essa reverência a Deus, nosso Pai, nós nos olharmos nesse campo com mais humildade, perante os trabalhos que nós realizamos, seja na casa espírita, seja fora dela. Nos colocarmos sempre como aprendizes, o outro tem a nos ensinar. É isso que Sócrates quis dizer aqui. Ele percebeu que ele não era político, ele não entendia nada daquela questão daquele político, ele não entendia nada de artesanato, de filosofia ele tinha os conhecimentos dele, mas não daquela forma abusiva como seu companheiro ali se apresentou. Então é essa a proposta da doutrina, a olharmos agora a humildade, não como essa palavra generalizada, como nós a temos vistos, não. Jesus nos trouxe ela formatada, como uma busca de virtude, de identidade do Espírito, é espiritual. Nós ainda não a temos. Nós precisamos fazê-la, como diz aqui Kardec, desenvolver, elevar esse sentimento que está em nós em forma de semente. Por isso Jesus, quando é chamado de bom mestre, ele diz não. Bom é Deus. Porque é dele que vem a virtude, não é minha. Ele plantou em mim a semente e eu desenvolvo, mas é dele. Bom é Deus. Isso é um comportamento de um espírito puro, um espírito crístico. Isto é humildade, porque reconhece Deus o maior. E nós precisamos reconhecer Deus o maior. As virtudes que Ele implantou em nós, as sementes que estão em nós, é maior. A natureza, o espaço, tudo é maior. E nós nos comportarmos de uma forma mais digna perante o conhecimento espírita, que sim, nos eleva, que é a grande proposta da doutrina, nos realçar a grandes voos, sim, mas com humildade, respeitando o próximo. Que tenhamos, meus irmãos, essas reflexões profundas, mas necessárias, para então continuarmos nossa caminhada com a dignidade e a paz do nosso Senhor Jesus. Muita paz a todos.